Operação Scala, o Coronel Lima, amigo do presidente Temer, ficou em silêncio e não falou com os procuradores e delegados da Polícia Federal em São Paulo. Ele é um dos presos na investigação sobre o suposto pagamento de propina em troca da assinatura do decreto dos portos. O Coronel Lima passou os últimos 9 meses evitando falar com a Polícia Federal. Apresentava atestados médicos para não comparecer aos interrogatórios. A mesma estratégia foi usada hoje, logo pela manhã. O estado de saúde dele continua delicado. No lugar dele, prestou depoimento a esposa Maria Rita Fratesi, que não está presa, mas foi intimada pelos investigadores para falar sobre uma reforma que ela teria feito num imóvel da família do presidente Temer. Ela não tem participação na gestão, por essa razão ela não tem como dar maiores explicações. A Operação Scala prendeu 9 pessoas em São Paulo, entre elas o ex-ministro da Agricultura, Wagner Rossi, e os amigos pessoais de Michel Temer, o advogado e ex-assessor da presidência, José Yunes, e o coronel aposentado João Batista Lima, que foi apontado pelos delatores da Lava Jato, Lúcio Funaro e os irmãos Batista da JBS, como intermediário num esquema de propina para o presidente Temer. O Coronel Lima é dono da Argeplan, empresa que faria a ligação com os grupos Rodrimar e Libra, que atuam no Porto de Santos. As empresas teriam pago propina para ter as concessões prorrogadas. O dono da Rodrimar, Antônio Celso Greco, e da Libra, Celina Torrealba, estão presos. 4 pessoas ligadas ao Coronel Lima e à Argeplan, que também estão detidas, já foram interrogadas. O delegado que cuida do caso não quis falar sobre os depoimentos. Não tem nada para comentar em relação a isso. Até agora, o único preso que não prestou depoimento é o Coronel Lima. Ele deveria ter sido ouvido hoje à tarde, mas se negou a falar. Segundo a defesa, o coronel ainda não tem condições físicas nem psicológicas para prestar depoimento. Preferiu reservar-se o direito de ficar em silêncio, nega veementemente todas as imputações que lhe são feitas. As prisões temporárias vencem na segunda-feira e podem ou não ser prorrogadas. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, só vai analisar os pedidos para soltar os presos da Operação Scala depois que eles prestarem depoimento. E o Palácio do Planalto divulgou uma nota dura sobre a investigação. O presidente Temer cancelou o feriado com a família em São Paulo e convocou ao Palácio da Alvorada o advogado Antônio Cláudio Maris para discutir uma resposta jurídica e política à Operação Scala. Em seguida, mandou chamar 3 ministros e o secretário de Comunicação. Ao final de cerca de 6 horas de reunião, divulgou extensa nota sobre o inquérito dos portos. O presidente sustenta o principal argumento técnico do Ministério dos Transportes, o de que a empresa Rodrimar não se encaixa nas regras do decreto dos portos, porque a norma só abrange contratos firmados antes de 25 de fevereiro de 1993, o que não é o caso da empresa. Sem identificar a quem se refere, a nota declara que, sem ter fatos reais a investigar, autoridades tentam criar narrativas que geram novas acusações, buscam inquéritos arquivados 2 vezes pelo Supremo Tribunal Federal, baseados em documentos forjados e já renegados formalmente à Justiça. O documento também cita o caso JBS, lembrando benefícios que teriam sido oferecidos aos irmãos Batista, segundo a nota, para criar falsa acusação contra o presidente. E acrescenta: tentam mais uma vez destruir a reputação do presidente Michel Temer. Usam métodos totalitários, com cerceamento dos direitos mais básicos para obter forçadamente testemunhos que possam ser usados em peças de acusação. Na resposta política mais dura já dada pelo Planalto desde o início do episódio, a nota vincula a Operação Scala ao cenário pré-eleitoral ao dizer: o atropelo dos fatos e da verdade busca retirar o presidente da vida pública, impedi-lo de continuar a prestar relevantes serviços ao país. No Supremo Tribunal Federal, novos desdobramentos da Operação Scala. A ministra Rosa Weber negou hoje o habeas corpus apresentado pela defesa de Celso Greco, dono da Rodrimar, que pedia a sua libertação. Já o ministro Roberto Barroso, relator do caso aqui no tribunal, estabeleceu as condições em que vai atender
atender aos pedidos dos advogados dos envolvidos. Em despacho, o ministro Barroso deixa claro que os pedidos de revogação de prisões temporárias serão apreciados após a tomada de depoimentos. Os advogados também pedem acesso aos autos. O magistrado decidiu que os documentos estarão à disposição da defesa quando forem concluídas as diligências sigilosas da operação.